no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Uma boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz de Deus estejam com todos. Saúdo mais uma vez aqui o Reginaldo, a Denise, o Maicon, irmão que está aqui conosco, a todos vocês, por estar partilhando nesta noite da Palavra de Deus. É uma alegria para mim voltar aqui na Capela São Francisco. Fazia tempo que não vim aqui, desde quando ainda celebrava, e hoje retorno aqui em comunidade para partilhar com vocês. Isso alegra o meu coração. Quem tem a palavra, vamos pegar aí na leitura que foi proposta para a partilha desta noite. É Filipenses 1, de 12 a 26. Filipenses 1, a carta de São Paulo, versículos 12 a 26. Amém ou misericórdia? Amém. Oh, glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório e em toda parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, encorajados no Senhor pela minha prisão, redobram de audácia, proclamando sem medo a palavra. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, sabendo que tenho a missão de defender o Evangelho. Aqueles, porém, que não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar o meu sofrimento na prisão, que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro. E ainda me alegrarei, pois sei que isso servirá para a minha salvação, graças às vossas preces e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a confiança, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer, lucro. Ora, se o viver no corpo produz para mim uma atividade frutuosa, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Desejo partir para estar com Cristo, o que é para mim muito melhor, mas por vossa causa é necessário continuar no corpo. Certos disto, sei que vou permanecer e continuar convosco para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que o motivo de vos gloriardes por mim cresça em Cristo Jesus, por meio de meu retorno ao vosso meio. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, esta noite nós partilhamos desta leitura de São Paulo, onde nos encoraja a pregarmos a palavra de Deus com destemor. Vamos entender o que acontecia. São Paulo estava falando ali a uma das suas primeiras comunidades europeias, de Filipos. Já existia entre eles o episcopado, que eram conselheiros, pessoas já que chamavam de bispos, e os diáconos, que eram aqueles que serviam uns aos outros. Então São Paulo, nesta partilha, fala com uma nascente igreja, uma comunidade igual a nossa aqui hoje, para encorajá-los. Paulo estava preso, São Paulo estava sendo preso, e ali começando a sofrer o seu martírio no corpo. E ele se arrisca a dizer:
Viver para mim é Cristo, morrer para mim lucro. Quando São Paulo fala que ele gostaria de já estar com Cristo, de morrer, não é de uma forma suicida. Porque o suicídio é um outro caso, pode ser psicológico, espiritual, motivacional, de alguma forma por alguém. Não é isso. São Paulo está falando que já não sou eu que vivo, Cristo que vive em mim. Então o que me acontecer é para a glória dele. Então São Paulo fala para uma igreja nascente, uma igreja que já passava por dificuldades. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, a igreja tem passado por dificuldades? Sim ou não? Sim. Os cristãos em geral têm passado por dificuldades, sim ou não? Sim. São Paulo, nestas cartas, ele vai dizer que a nossa jornada é como uma corrida, não é isso? Ele é um corredor em Cristo, que tem que alcançar uma linha de chegada. Um pouquinho mais para frente ele vai falar isso na leitura. E o que ele quer dizer com isso? Que nós temos que se lançar cada vez mais na palavra de Deus, porque senão nós nos perdemos. Nós temos uma direção, que é o nosso Cristo. Se estamos perdidos, Ele é o caminho. Se estamos com dúvida, Ele é a verdade. E se nós estamos adoentados, Ele é a vida. O caminho, a verdade e a vida. São Paulo vinha trazer isso de novo para a sua comunidade. Então ele compara a jornada a uma corrida, mas uma corrida que nós temos que evangelizar de verdade. Quando São Paulo já não se importa mais com o corpo, quando ele percebe que os sofrimentos faz parte da pregação, faz parte da salvação dele, não é que ele não se importa, como nós também nos importamos com a nossa vida. Ela é importante, devemos cuidar do corpo, devemos cuidar da saúde, mas nunca deixar o medo sobrepor a isso. Isto é o lançar-se de um corredor. Isto é querer alcançar um alvo. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Quando nasce um bebê, nós temos mamães aqui. Quem é mamãe? Levanta a mão. Olha aí, as mamães vão entender melhor ainda. O papai colabora, mas é as mamães que pagam o preço, não é? Quando o bebê nasce, nas primeiras noites, é fácil, mamãe? O que tem que fazer? Tem que cuidar, tem que dar de mamar, tem que trocar. O corpo dói, seja cesárea, seja natural, exige da mulher, não é? E tem como dizer não para o bebê? Espera um pouco aí que eu estou com dor. Por quê? Viver para aquele bebê é tudo. Morrer para aquele bebê é lucro. Dar a vida pelo outro é lucro, entendeu? Em miúdos é isso que São Paulo está dizendo. Uma mãe não tem como negar a assistência ao filho. Dar-se tudo. Não sou mais eu que vivo, é aquela nova vida que vive em mim. Temos uma grávida aqui, não tem? É ou não é? Este é o gerar de Cristo na vida de Paulo, audacioso, porque ele vai falar com aqueles irmãos de comunidade: olha, vamos pregar a palavra com destemor. E quando ele foi preso, ficaram mais audaciosos ainda, diz a palavra, não ficaram com medo. Hoje a gente vê ao contrário. Quando a gente fica sabendo que alguém está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, a gente já começa a medir palavras, começa a falar de Jesus mais baixinho. Quando a gente está numa escola, no trabalho, que a gente precisa professar a fé, você entra no trabalho, a gente já faz assim. Porque numa época de perseguição de cristãos, o esconder-se é lucro, não o morrer por ele. Vocês entendem? Então eu pergunto: é possível uma mãe negar o seu filho? E a própria palavra do Senhor compara isso, né?
ainda que esquecesse, ainda que negasse, eu jamais esquecerei o meu povo. Então vejam, e os pais também, é claro, né? Eu não vou só generalizar, os papais também colaboram, as noites perdidas de sono, o levar no hospital, não tem como esperar. É o gerar do Cristo no próprio corpo. E é assim que nós devemos tratar também a palavra de Deus. Algo que é gerado dentro de nós. Então, ao saberem que Paulo estava preso, ficam ainda mais audaciosos e começam a pregar pelas outras cidades ao redor ali de Filipe. E veja que, com destemor, sem se preocupar se também seriam presos, perseguidos, se o canal ia ser derrubado do YouTube, se ia perder dislikes, né, na internet, se iam negar as pessoas. O que eu vejo hoje, meus irmãos, infelizmente, é uma disputa de aparências, não é? Na internet, no dia a dia, pessoas que falam muito de Jesus, falam muito de Deus, mas não têm o Cristo encarnado em si mesmo, como São Paulo tinha. São Paulo está dizendo aqui, olha, tudo é Cristo. Ser preso é por Cristo. Ser perseguido é por Cristo. Ser deixado de lado é por Cristo. Perder alguns amigos é por Cristo. Mas não deixarei de pregar a palavra. E isso dava ainda mais coragem aos outros. Isto faz a gente ter uma reflexão. Quando nós vemos os irmãos perseguidos em outros países, que já está acontecendo, e aqui dentro do nosso país também, irmãos que professam a fé, que defendem a vida, que são contra o aborto, que são contra os homicídios, que são contra a corrupção, são cancelados, não são? Você tem pessoas que pensam diferente na sua casa, na sua família? Eu tenho na minha. E às vezes professar a fé é motivo de esquecimento, né? Não convida mais o fulano não, porque ele é beato. Não convida mais o ciclano não, porque ele vai falar que isso não pode mais, que não sei o quê. E infelizmente, meus irmãos, dentro da própria igreja, pessoas divididas nas opiniões, nos ensinamentos, naquilo que dizem que para eles é verdade. E aqui eu só vou repetir aquilo que eu ouvi outro dia do padre Cleidmar, que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, tem dúvida, tem padres falando coisas diferentes, tem bispo falando coisas diferentes, tem irmãos da igreja falando coisas diferentes, vá no catecismo da igreja católica, vá no sagrado magistério, vá na sagrada palavra, vá na sagrada tradição, que ali nós já temos as respostas de mais de 2000 anos infalíveis para a nossa fé. Não deixe se enganar por pregações vãs. Veja os testemunhos de vida como o de São Paulo. As pessoas que dão testemunho de vida. Eu digo para vocês, nós conhecemos aqui a comunidade Arvoredo da Cruz. Conhecemos o testemunho. É confiante o testemunho de vida. É autêntico o testemunho de vida. Por isso que nós participamos. Por isso que existe o Restaura Divinéia, porque é autêntico. Aquilo que o Reginaldo falava agora, né, na sua oração, é verdade. Aqui é uma defesa da fé. Este acontecimento desta semana é uma defesa da fé aqui neste bairro. É o Espírito Santo agindo no meio das pessoas. É autêntico. Isto encoraja. Isso deve ser propagado. Isto deve ser copiado. Agora, quando traz confusão, não, agora isso pode. Não, a pregação é mais ou menos. Não, agora isso daqui não é mais pecado. Desconfie. Vá no catecismo da Igreja Católica. Porque se a igreja não desdisse, ainda está lá. É pecado. Amém? Amém. Não tenham dúvidas disso. Isto é encarnar-se, como São Paulo fala nesta palavra. Alguns pregam por vaidade, por dinheiro. Cristo é só falado,
mas não liberta. Isso nós vemos muito, infelizmente, na quantidade enorme que nós temos de seitas, na quantidade enorme que nós temos de protestantismo. E às vezes nós estamos mudando de canal lá, ou vendo alguma coisa na internet, e chama-nos a atenção uma pregação. Cuidado! A aparência não salva ninguém, o testemunho sim. Cuidado! Tem muita gente falando coisas belíssimas de Jesus, mas não liberta. Tem que provar com a vida. São Paulo, ele não falava de Jesus, ele mostrava Jesus. Cristo que vive em mim. É preciso testemunhar. O santo patrono desta capela, São Francisco de Assis, já dizia isso. Cuide da sua vida, mais ou menos isso, né, a frase dele. Porque ela pode ser, cuide da sua vida, de como você vive, porque pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler. As pessoas vão olhar para você e falar assim: olha, esta pessoa realmente é cristã, realmente vive Jesus Cristo, realmente vive a palavra, realmente ora, professa a sua fé. Agora vocês imaginam quantas almas a gente pode derrubar com um contra-testemunho. Você imagina passar algum dia aí o irmão Reginaldo dentro de um bar ali, né? Só tomando uns corotes lá. Já imaginou? Que desgraça, Deus me perdoe, misericórdia. Não. Já imaginou? E nós temos visto isso dentro da igreja? Sim ou não? Não tenho vergonha de falar. Temos sacerdotes que caem, pregadores que caem, que dão contra o testemunho. Porque às vezes não oraram o suficiente, não tiveram irmãos que oraram por eles o suficiente e começam a contra-testemunhar na sua vida. O relativismo está aí, meus irmãos. Achar que as coisas não são mais pecado, que as coisas mudaram, que a igreja agora ficou moderna. Cuidado com esse discurso. Como eu disse, isso está sendo muito propagado pelos falsos profetas. Invenções para chamar a atenção. Músicas extravagantes dentro das igrejas. Ritmos interessantes. Tudo para cativar o povo por aparência. Repito, aparência não salva ninguém. Sepulcros caiados, por fora é bonito, por dentro está podre. Eu escrevi uma vez um artigo, que inclusive está no livro que foi publicado pela comunidade, chama Parábola da Amoreira. Quando nós compramos o terreno da comunidade, lá no Bastim, tinha uma amoreira, ela era bem vertical assim, né? Florida, bonita, produzia frutos. E a gente percebeu que essa amoreira ela foi tombando, ela foi inclinando-se, a ponto dela ficar assim, né? Bem deitada. Tinha ainda as folhas bonitas, tinha ainda até fruto, um ou outro que dava, mas ela estava se deitando. Eu fui escrevendo sobre isso. Um dia nós fomos trabalhar no terreno da comunidade e começamos a cutucar ali o tronco da amoreira. Ela estava oca por dentro, só tinha a casca e as folhas. O tronco já estava podre. Fomos subir nela para tentar pegar os frutos. O que aconteceu? Quebrou-se. Estava podre por dentro. Bonita por fora, podre por dentro. Assim está um monte de cristãos hoje em dia. Bonitos por fora, cuidando do corpo, podres por dentro. Não sou mais eu que vivo, Cristo que vive em mim. Pergunto para vocês, é possível uma pessoa ficar ruim com Cristo dentro dela? Não é possível. Quando nós deixamos Cristo viver em nós, tudo se transforma, até o exterior. Até o exterior. Não importa, baixinho, alto, gordinho, magro, moreno, clarinho, não importa.
importa. A beleza está em você, porque Cristo está em você. O seu testemunho encanta as pessoas. E isto era o que acontecia nesta palavra de São Paulo. Dava coragem aos irmãos verdadeiros, mas tinha aqueles que faziam por exibicionismo. É o que está dizendo a palavra. E até dentro hoje da nossa Igreja Católica existe estes exibicionistas, modistas, que vão falando só para chamar a atenção para si, para ganhar seguidores. Eu não quero que sigam a mim, Daniel. Eu quero que sigam a quem? Meu corpo, minha vida, meu testemunho tem que apontar quem? Seu corpo, sua vida, seu testemunho tem que apontar quem? Jesus. Se está chamando muita atenção para si, opa, tem alguma coisa de errado. Porque não sou eu a estrela de Belém. É Ele. E nós vemos hoje muitas pessoas chamando a atenção para si. Gente, tem que ter um bom discernimento dos espíritos. Eu não estou falando dos sacerdotes que aparecem, né? Dos sacerdotes que têm mídia, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando daqueles que chamam a atenção, mas você percebe que não tem eficácia a sua pregação, que não testemunham com a própria vida. Vou dar um exemplo. Frei Gilson, homem de Deus, aparece na mídia, 300 mil pessoas rezando o rosário às 4 horas da manhã, é de Deus ou não é? Você vê ele usando roupas extravagantes, está sempre com o mesmo hábito, com o mesmo jeito. Você vê ele jogando o cabelinho para o lado, não, porque não tem, é careca. Entenderam? A gente percebe quando as coisas são de Deus. Multidões que são arrastadas para Jesus Cristo. Eu falo porque eu conheço a obra dos mensageiros do Espírito Santo. É da família quase, né? Então eu conheço. Agora, em contrapartida, sem citar nomes, existem outros que chamam a atenção para si. Não é mais o Cristo que vive, é a aparência. E essa aparência pode decepcionar, porque a própria palavra diz: maldito o homem que confia em outro homem, que não tem Deus dentro. Sepulcro caiado, a moreira podre. Nós temos que olhar para a nossa vida e perceber se tudo que eu faço tem o testemunho de Cristo. Aí sim estaremos certos. Então existia ainda nesta igreja, São Paulo diz, nesta comunidade, pessoas que falavam de Jesus, mas que não tinham esta eficácia. Ele diz ainda: olha, ainda bem que estão falando de Jesus, ainda bem, mas não tem a libertação completa ainda, é preciso encarnar-se. Por isso que ele dá como testemunho: olha, para mim, se eu morrer hoje, é lucro. Eu gostaria de morrer hoje, ele diz, estas palavras, mas eu tenho que continuar a missão para ajudar aqueles que ainda precisam de converter-se. Isso é maravilhoso. Um outro ponto que o Senhor me colocou no coração enquanto preparava esta partilha, a questão do medo da morte. Nós católicos temos que ter certeza para onde vamos. Você tem certeza para onde vai, sim ou não? Misericórdia, Jesus. Vamos pensar assim, no mínimo purgatório. No mínimo. Dá para ir para o céu direto? Dá. Ser santo ou ser mártir? Eu dizia numa formação nesse final de semana, ser mártir a gente não escolhe, é Jesus que escolhe os mártires. Se você falar: não, eu vou ser mártir, eu vou me jogar no... Isso é suicídio. Não é martírio. Martírio é Jesus que escolhe. Amém? Amém. Lembre-se sempre disso. Não, porque eu vou entrar lá e vou salvar todo mundo. Isso é suicídio. Cuidado. O martírio é escolhido. Ou ser santo. Rezar bastante. Estar em estado de graça. Pagar os pesos passados.
fazer bastante indulgência plenária, dá para alcançar o céu também. Tem que ter bastante trabalho, mas dá. Então nós temos a certeza que no purgatório nós chegaremos, todos passaremos por lá, ou ir para o céu direto. Se não, meus irmãos, vamos voltar à pregação autêntica da palavra. Morrer em estado de pecado, a gente sabe onde vai. Não deixe se enganar, ele existe. O inferno existe. Satanás e seus demônios também. Isso tem que ser dito. Para provar ao contrário, temos que rasgar 300 páginas da Bíblia. Porque o próprio Jesus foi tentado por ele. Certo? Então tem que batalhar pela vida. Deixar que Cristo vive em mim para ir para o meu lugar é o céu. Tem até música, né? Cantou bastante esse final de semana lá no PHM. Mas muitas pessoas ainda têm medo da morte. E isso não é católico. Claro, nós não sabemos como é, temos medo de morrer, mas não deveríamos. Eu digo para você assim, eu tenho medo de como eu vou morrer, não de morrer. Este é o meu e o seu. Eu falo para Jesus, Jesus for me levar, seja tranquilo, né? Mas como não sou eu que escolho, eu só peço, ele que determina. Temos que estar preparados, meus irmãos. Hoje de manhã eu fui no velório de um amigo. Hoje mesmo. Faleceu. Esta manhã eu fui encontrado morto em casa. Teve um infarto fulminante. Rapaz novo, tinha seus problemas de vícios, de bebida. Enfim. Estava lá no Colinas, rezando por ele. E enquanto eu olhava ali para o seu corpo, no caixão, eu pensava sobre a vida dele, o que ele tinha vivido, as coisas que eu tinha vivido com ele, quando ele foi trabalhar na minha casa, ajudar a construir, de quando ele participou do grupo de jovens, de quando ele viveu com a gente, das amizades que a gente tinha. Comecei a ver a história dele e ver o testemunho dele, o que era bom e o que era ruim. E rezando pela misericórdia de Deus ali pela vida dele. Em um certo momento da oração, eu pensei, e se fosse eu deitado naquele caixão? E eu comecei a me ver ali deitado no caixão, você acredita? Eu comecei a pensar o que as pessoas leriam da minha vida. Quem é o Daniel para as outras pessoas? Você já fez essa experiência? Pois deveria. Pegar um momento de reflexão, de oração e pensar, se eu partisse hoje, porque todos nós partiremos, se eu partisse hoje, que testemunho eu deixei? O que falta resolver? Eu não estou falando de coisas materiais não, gente. Estou falando de coisas espirituais. Estou deixando de falar com alguém, estou deixando de ser Cristo para mim, porque é inadmissível uma pessoa falar que tem Cristo dentro de si e não perdoar outro. Porque ele mesmo na cruz perdoou os seus algozes. Então como que eu posso dizer como São Paulo é Cristo que vive em mim, mas não perdoa? Dentro de casa, o meu irmão, ou familiar, fico sem conversar, passo um tempo sem conversar. Você entendeu? É incompatível com a fé católica, é incompatível com a fé cristã. Então faça uma reflexão, é um convite nesta semana de Restaura Divinéia, você pensar, se eu fosse hoje, como as pessoas leriam a minha vida? O que eu tenho para resolver? E a partir de amanhã, como São Paulo diz, corre, vai atrás. Preciso me confessar, corre, vai atrás. Porque é Cristo que precisa viver em você. Procure o sacerdote. Faz uma boa partilha. Esteja sempre em oração. Caiu, cometeu um erro, peça perdão, recomece de novo. Corre, mira, vai para Jesus. É o que São Paulo está falando aqui aos Filipenses.
Porque se chegar a tua hora, nós sabemos que temos um lugar certo, o céu. Olha para o seu irmão do seu lado e diz: te quero ver lá, no céu. Mas pode demorar um pouquinho, amém, gente? Aguenta firme aí. Não precisa ser já, né? Nós não temos a fé convicta de São Paulo ainda de falar: olha, eu gostaria que fosse agora, né? São Paulo era convicto da sua fé, muito convicto. Porque para ele poder falar esta frase tão profunda: viver hoje para mim é tudo Cristo. Tudo que eu faço é por Cristo. Do acordar ao dormir é por Cristo. Estou preso. Se me matarem hoje, depois mataram mesmo, né? Decapitado. É lucro. Lucro. São Paulo diz aqui, olha, no comecinho da palavra, que ele estava no pretório. Pretório era o tribunal, o lugar de julgamento, onde ficava o governador. Até o governador ele evangelizou. Porque mesmo preso, ele escreveu ainda cartas, igual a esta, continuou testemunhando Cristo, alertava as igrejas, conversava com os cristãos, orientava os discípulos, os bispos, os diáconos, para perseverarem. Então, para dizer isto, é preciso ser muito convicto da sua fé. Será que nós temos esta convicção? Então, meus irmãos, não tenha medo da morte. Este é outro ensinamento deste santo patrono. Irmã morte, ele chamava. Porque ele sabia que uma hora ia chegar. Nós temos um grande erro na nossa vida cristã de não pensar e falar sobre isso. Eu tenho visto isso nesses últimos anos, prestando atenção nos velórios, como o de hoje. Uma coincidência, uma providência, né, de hoje ter ido neste velório e pensado nesta reflexão. Mas eu tenho visto que cada vez se enterra mais rápido as pessoas, perceberam? A pessoa morre de manhã, à tarde está enterrando. Se você caiu duro de manhãzinha, 9 horas, 3 da tarde está pondo. Por quê? Quanto mais rápido possível, melhor, sem dor, sem reflexão. A morte não pode ser falada, não pode ser dita. Só que dependendo de como você passa por ela, é que você vai garantir o céu ou o inferno. Então ela tem que ser pensada, tem que se rezar, tem que se preparar. Queremos ter vida longa, vida saudável, vida boa. Deus quer nos dar vida em abundância, mas não vamos ficar aqui como raiz, não é? Deixaremos os nossos feitos, nossas missões e o nosso amor. Vamos passar. Então, se você nunca fez essa reflexão, eu te convido a pensar um momento, estar lá na igreja, diante do Santíssimo. Faça uma reflexão: Senhor, o que eu preciso me preparar para a minha passagem, a minha Páscoa? Isto é católico, isto é de Deus. Amém? Amém. Levem esse ensinamento. E um outro ponto para nós caminharmos para o final: pregar a verdade. Isso é tão difícil, né? Hoje, um fala que isso é verdade, o outro fala que aquilo é verdade, as pessoas ficam confusas. Às vezes você vai se confessar: não, isso não é pecado. Às vezes vem um irmão e fala para você: não, você agora pode fazer isso, pode juntar com aquilo. E vamos abrindo concessões, permissões. E como diz uma irmã fundadora, pequenas concessões, pequenas permissões, grandes problemas. Começou devagarinho assim, na pregação da catequese. Não, isso agora pode, usar isso agora pode, juntar com o outro agora pode, não sei o que lá agora pode, e olha onde a gente parou. Então, pregar sempre a verdade é preciso conhecer.
Nós, católicos, precisamos ler o Catecismo da Igreja Católica. Precisamos ler a Palavra de Deus, porque ela é imutável. Não muda. Precisamos ver a história da Igreja, o Sagrado Magistério, o autêntico testemunho dos bispos, dos papas. Não ficar dividido com a falácia de alguns. Precisamos ter esta clareza. São Paulo testemunhava com a verdade na sua própria vida. E ele termina dizendo: se eu morrer por Jesus, ele será ainda mais glorificado. Se eu gastar a minha vida por Jesus. Como que se gasta a vida por Jesus, gente? Testemunhando, continuando sendo cristão católico. Mesmo que todo mundo fale, não precisa mais ir à missa, eu vou. Não precisa confessar, eu confesso. Não precisa ir na missa, vai comungar como? Vai vir até a tua casa? Se não for por causa de doença, agravante, tem que ir à Santa Missa. E nós já tivemos uma experiência disso há 2 anos atrás, não tivemos? Dispensados por questões de saúde, deixamos de ir na igreja, sentimos falta, muitos deixaram de comungar, e quem já estava capengando, o que aconteceu? Caiu. E o que o fundador Reginaldo falava agora há pouco? Muitos caíram e muitos ainda vão cair, porque não pregam mais a verdade. É obrigatório a missa dominical. Faltar a missa é pecado grave. Vocês entenderam? O discurso às vezes incoerente. Então precisamos sempre viver com a verdade. Isso é muito sério. E só se adquire com conhecimento. Depois que eu olhei lá no velório, me vi ali deitado naquele caixão, eu fiquei pensando, o que eu deixarei para os meus? E comecei a pensar o que faltava dizer ainda para a minha família. Pois bem, chegando em casa, conversei com todos de novo. Vem cá, olha, se o papai partir, se eu partir, façam isso. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu já tenho até um testamento escrito em casa, de próprio punho. Façam isso. E o que eu peço nesse testamento? A minha esposa fala assim, você é doido, E você deixou, eu falei, deixei todas as senhas marcadas. Senha do banco, senha do cartão, deixei tudo já anotado. Porque quando eu for, não vou levar nada. Então eu quero deixar uma caridade pronta. Não vou ter nem que trocar senha, já vai saber tudo. Então façam isso. E uma coisa que eu coloquei lá bem destacada, que vivam a fé que eu gastei a minha vida. Deixei lá no meu testamento. Porque eu quero imitar o meu patrono, São Paulo. Gastar a minha vida pela pregação do Evangelho de Deus. Amém? Amém. Como você pode fazer isso? No dia a dia, dentro de casa. Não se dobrando perante as mentiras do mundo, mantendo a sua fé firme. Testemunhando para os seus filhos. Abençoando eles todos os momentos. Sempre falando de Jesus. Não ter medo de professar a sua fé publicamente, mesmo que lhe cause perseguições. Entrou no trabalho, entrou na escola, entrou no dia a dia, passou na frente de uma igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenha medo. Deixa falar. Se vão te ignorar, vão te cortar, glória a Deus, que Cristo seja glorificado. Mas não deixemos de testemunhar. Diga para o seu irmão do seu lado, não desista. Não desista. Porque é isso que o mundo quer, gente. É isso que o relativismo quer, é isso que os falsos profetas falam. Vai afrouxando.
E o mundo está do jeito que está por conta da falta de pregação do Evangelho. Na história da humanidade, pode ver, sempre um pequeno grupo de cristãos ajudou a levantar a fé novamente. Que nós sejamos, neste ano de 2023, este pequeno grupo de cristãos que vai defender a sua fé. O que o catecismo diz, o que a igreja diz, o que a palavra diz. Nós pregamos e vivemos como cristãos ou como pagãos? Outro dia eu fazia uma partilha também na comunidade, dizendo assim, que às vezes nós acordamos e dormimos como pagãos. Quando a gente levanta já todo apavorado, não presta culto a Deus, não faz nem em nome do Pai, né? Não faz a oração, nós somos como os pagãos. Não podemos enfraquecer na fé. Todo momento rezar. Sobrou tempo, reze. Daniel, a gente vai se divertir? Lógico que vai, tem tempo para tudo. Mas sempre com o pensamento em Deus. Eu me lembro de um testemunho do Monsenhor Jonas Abib, que uma vez perguntaram para ele assim, mas quando que o Padre Jonas para rezar? E ele, com a humildade dele, né, o Padre Jonas disse assim, olha, é melhor você me perguntar quando que eu não rezo, porque todo momento para mim é oração. Tanto é que chamava ele de Padre Jonas da Bíblia, não era o Jonas da Bíblia, né? Um homem de Deus. Nós também temos que ser assim, professar a fé e viver todo momento o que nós pregamos, senão é uma fé pagã. Amém? Amém. Amém. Vamos entregar tudo isso a Jesus. Feche seus olhos por um instante. Vamos pedir que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que moveu São Paulo, apóstolo, este mesmo Espírito que gerou tantos mártires para a igreja, possa agora renovar em nós esse desejo de viver completamente para Cristo, testemunhando Ele nos nossos afazeres, nas nossas ações, nas nossas famílias,